primeiro assunto aqui que a gente vai abordar é um assunto que envolve diretamente o Caiafa, que foi a excelente entrevista. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Que foi a excelente entrevista que o sócio-diretor da CENIC, né, o senhor Ralph Correa, deu ao Caiafa, certo? No dia 8, não foi, Caiafa? Eu diria que foi no dia 7. 7, exatamente. 7, tá aqui, certo? Então foi uma entrevista muito boa. Eu já tinha visto o senhor Ralph algumas em Brasília ou em Foz do, em São José, não me recordo em que evento, mas eu já tinha visto, nunca troquei uma palavra com ele, mas gostei muito da maneira como ele se portou na entrevista, certo? Por diversos aspectos, não só por ter sido bastante transparente dentro do que pode ser, né? Ali ele não pode abrir segredos industriais, tem questões ali que são diferenciais da empresa dele, mas eu achei que ele conseguiu ser trazer o máximo de transparência. Abra a matéria, Rô. Não está aberto, não, desculpem. Não. É que eu achei que eu tinha aberto aqui. E ele trouxe a visão da CENIC, né, que está liderando um consórcio, que é a CENIC, a Concert Technologies, a Plasma Hub e a EdSys, né, naquele edital do VLPP. Mais uma vez aqui, eu deixo aqui, pessoal, muito claro o seguinte: ao privado é permitido fazer tudo que a lei não proíbe, mas ao ente público e ao gestor público só é permitido fazer o que a lei diz que é para fazer. Então, quando eu faço minhas críticas ao edital do VLPP, quando eu digo que não poderia ter sido contratada mais de uma empresa, eu não estou criticando as empresas que estão contratando. Eu estou criticando o órgão que elaborou mal o edital, e o Brasil Space foi o único canal que falou que o edital estava mal elaborado, tecnicamente e em termos de licitação, da estrutura do edital. Mas voltando aqui ao cerne, eu gostei muito da entrevista e eu queria que o Caiafa aqui comentasse assim, o que é que ele achou, fizesse algumas considerações e parabenizar o Caiafa pela entrevista muito oportuna, certo? E deixo a palavra contigo aí, Caiafa. Bom, antes de eu responder as perguntas, e são ótimas perguntas, uma boa noite a todos os participantes, ao Raul, ao Duda, a você, Rui. Obrigado pelo espaço. Certamente um dos mais importantes fóruns de discussão de temas aeroespaciais e temas de espaço da nossa América Latina. Vocês fazem um trabalho fantástico. E vocês administram também um network de informação que permite nós termos a grata satisfação, por exemplo, de ter aqui o Raul, né, a bordo dos seus 18 anos, e aí fazendo um trabalho excelente com as informações que ele tem disponibilizado. E digo para vocês que o jornalista especializado, ele funciona movido à fonte. Então, o que permite a um Roberto Caiafa fazer um trabalho como jornalista é que eu tenho a sorte de conhecer vários Raul que passam as informações para a gente. Caiafa do céu, você já viu isso e tal, e aí você vai desenvolver aquilo. Então, parabéns, meu velho, você está no caminho certo. A coisa vai ficar grande ainda. Você tem um longo caminho pela frente. Você tem idade para ver Marte, entre outras coisas. Bom, sobre a entrevista com o Ralph Correa, a CENIC e as outras empresas, primeiro eu faço aqui um preâmbulo agradecendo pela oportunidade. Foi um trabalho desenvolvido que demorou cerca de 3 meses até resultar na entrevista, até nós conseguimos acertar todas as agendas, e foi muito legal, porque esse contato começou aqui em Belo Horizonte,
E, mais uma vez, né, a gente pode comprovar, com muito orgulho, que a molecada de uma dessas empresas, eu falo molecada pela diferença de idade, né, respeitosamente, você vê que a molecada de uma dessas empresas, a maioria é oriunda de centros de formação públicos, né, no caso aqui, Cefet, o FMG, enfim. Então, ainda existe lugar onde o ensino no Brasil funciona e forma gente com uma qualidade espetacular. E, bom, da conversa com o Ralph em si, primeiro me impressionou, como você já citou, Rui, a transparência dele. Tá? Segundo, um pragmatismo pé no chão, que realmente eu fiquei muito satisfeito de perceber isso. Ele foi muito coerente do início ao fim da explanação dele. Concordo. E o que a gente percebe na explanação dele? Eu, como jornalista, e por já estar há, sei lá, quase 20 anos fazendo isso, a gente sabe que tem a hora de fazer a pergunta e tem a hora que você vira e fala assim, deixa o cara falar. E o grande legal dessa entrevista é que foi uma entrevista onde 80% dela foi deixa o cara falar. Né? E uma coisa que eu vi ali é que a ideia deles, da Scenic e das outras empresas, a partir de uma coisa que já existe, que já é consolidada no mercado e que funciona, independente de qual grau de obsolescência que aquilo tenha ou não, você pegar competências que existem e são sólidas e que estão distribuídas em alguns nichos, principalmente naquele ecossistema de São José dos Campos e região, né? E você poder aplicar isso de uma forma enxuta, de uma forma muito bem organizada, cumprindo com os cronogramas estabelecidos, combinados entre as partes, e você ter como produto final de toda essa linearidade de raciocínio um lançador economicamente viável, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, não vai ser o último rebento de tecnologia que o mundo viu, mas certamente vai funcionar, com a confiabilidade exigida para um programa desse, que tem que obter sucesso, se possível, logo no primeiro lançamento, porque aqui no Brasil existe também esse déjà vu de se vai sobreviver ao primeiro lançamento ou não, né? Os tapinhas nas costas, as fotos, aquela coisa toda. Então eu gostei muito dessa constância do Ralph em mostrar onde existe a competência, como essa competência pode ser usada, como isso pode ser gerenciado, quem vai fazer esse gerenciamento, como isso pode ser suportado, quais são as entregas que podem acontecer, isso de uma forma sempre muito, eu não sei se a palavra é essa, mas de uma forma muito humilde, de uma forma muito simples. Eu acho que, principalmente, o Ralph teve uma capacidade muito grande de tornar simples um assunto que é muito complexo. E aí eu não sei se o Rui vai concordar comigo, nós temos uma visão crítica de tudo que a gente trabalha como produto jornalístico. E de tudo que o Ralph me falou, independente de tudo que eu disse agora, eu vi também uma grande preocupação dele, que é conseguir realizar todo o processo industrial para viabilizar esse lançador sem ter que recorrer à Avebras em nenhum momento do processo. Existem dois momentos cruciais, pelo menos, na entrevista, onde ele submilarmente ali, ele deixa aquele, como é que o pessoal fala quando deixa alguma coisa dentro do jogo, que você tem que descobrir o que é aquilo, tem um easter egg, alguma coisa assim. Isso. Ele deixa dois plantados ali, que é justamente essas dicas. Olha, quando ele fala que ele quer fazer o enchimento dos motores, na estrutura que já existe à disposição dentro do ITA, do CTA e tudo mais... Caiafa, eu só quero deixar aqui, vou levantar a mão para falar sobre justamente esse assunto, os foguetes. Mas continue, por favor. Eu acho que esse é um primeiro momento, né? E o segundo momento, quando ele fala que o VSB-30 pode ser melhorado, é possível substituir partes metálicas por peças projetadas em fibra de carbono e outros componentes e tudo mais.
E aí você percebe que existe aí um norte que guia a ideia deles, que é não tentar reinventar a roda, aproveitar ao máximo a supply existente, que não é muito grande na operação brasileira, se for comparar com outros países do mundo, ainda é bem berbe, mas já existe muita coisa disponível. E aí, quando você faz uma pesquisa para ver as competências que as empresas possuem, você percebe que se juntar aquelas competências de A com as competências de B e outras coisas que C e D fazem também, é perfeitamente possível que haja sucesso, né? E fica muito claro também que essas empresas elas querem trabalhar dentro de um ambiente enxuto, numa relação mais direta possível com o órgão contratante e buscando entregar esses resultados dentro dos prazos, porque para empresas desse tamanho, que ainda não são grandes empresas estabelecidas, mas estão buscando seu lugar ao sol, um contrato como esse, quanto mais check greens você tiver do que está sendo feito, né? Quanto mais sucesso você tiver em cumprir todos os prazos contratuais, melhor para a tua empresa, melhor para o crescimento dela. Eu acho que existe todo um pensamento nesse sentido. A gente tem que abstrair a questão da licitação, como você bem falou, né, Rui? Eu fiz a entrevista partindo do princípio de que eu quero saber o que as empresas podem fazer. Abstrair do restante, porque se eu não fizesse essa abstração, não seria possível nem fazer a entrevista. E o resultado, graças a Deus, me parece muito bom. Agora a gente está costurando para fazer essa mesma entrevista com o outro grupo de empresas, é o que eu posso dizer. Perfeito, Caiafa, perfeito. Me permitam aqui, Raul e Duda, se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade, mas eu queria puxar o gancho aqui do Caiafa, justamente sobre a questão, assim, o Ralph Correia, e tudo que o Caiafa falou aí, eu já falei aqui antes, gostei muito da entrevista, muito, e assim, como o Caiafa falou, deixou o homem falar, ele foi falando. Eu gostei exatamente desses pontos. Primeiro, ele foi transparente, muito transparente, dentro do que é possível, é lógico, não pode abrir tudo, né? É um negócio, tá? E queira ou não queira, essas empresas todas, o consórcio da Vibraz, que agora a Justiça mandou voltar com a Vibraz, o consórcio da outra empresa lá, me perdoem, que é a Macaé, se não me engano. A Macaé era meio contractor. Isso, certo? E agora o da CENIC, o que é que acontece? Esse veículo lançador, cada uma vai apresentar a sua solução. Cada solução dessa é própria. Podem ter elementos comuns de prateleira já usados, tecnologias nacionais que já estão consolidadas, que podem ser aproveitadas. Essa herança tecnológica pode ser aproveitada por todas? Acredito que pode, certo? Mas eu não acredito que a CENIC, ou CENIC, vai usar o VSB30, não. Eu não acredito que ela vai usar o VSB30, porque o VSB30, ele foi cedido os direitos de exploração para a Vibraz pelo governo brasileiro, certo? Então, nessa questão aí, Caiafa, eu queria aqui colocar uma imagem. Eu tô aqui num momento especulativo, que como, vamos dizer assim, divulgador científico e conhecendo um pouquinho dessas nuances do Programa Espacial Brasileiro, veja bem, a CENIC, ela tem acesso direto a todo o parque produtivo do IAE, que hoje o IAE é um instituto que está em stand-by. O IAE não contrata mais, não fez concurso. Tem o quê, Duda? 10 anos que não faz um concurso? Tá sem áudio, Duda. Por aí, Rui, por aí. Depois eu queria fazer uma colocação. Depois eu queria fazer uma colocação. Só faz o pessoal se aposentar, certo? E isso eu estou falando dos pesquisadores e tecnologistas. É lógico que, como é um instituto ligado à Força Aérea, os cargos de direção, de ocupação exclusiva de militares estão ocupados,
certo? Ou devem estar ocupados, tá? Não pode ter uma instituição, é um instituto, mas é militar. Então, não pode estar sem ter um comandante, um subcomandante, aquela estrutura da hierarquia militar. Mas os militares colaboram, tem muitos militares pesquisadores? Tem sim. Militares que são, muitos deles aviadores, mas também engenheiros militares formados pelo ITA, certo? Então, mas assim, o grande força de trabalho são civis, originalmente, pesquisadores contratados. Então, esse parque de lá, os laboratórios do IAE estão... E diga-se de passagem, com alta qualificação. Com alta qualificação, com certeza. Mas esses laboratórios, essas oficinas do IAE estão hoje subutilizadas. E a CENIC, como ele colocou isso, mas de uma maneira muito delicada e sutil. Nós sempre mantemos uma boa relação com os parceiros e com os órgãos de governo, inclusive muito próximos do IAE. E isso ele quis dizer o seguinte: existe um acordo de cooperação entre a CENIC e o IAE, onde a CENIC pode utilizar, pagando ao IAE, ela pode arrendar parte dessas oficinas, desses laboratórios que estão lá e não estão sendo utilizados e podem ser arrendados. A lei permite qualquer órgão público arrendar uma estrutura, etc. e tal, desde que seja dentro do que a lei permite. Então, assim, isso é um ponto positivo, é um diferencial que a CENIC vai ter em relação a outra concorrente da ACAE, que, do que eu vejo do consórcio da ACAE, eu não sei se eles têm o mesmo parque que a CENIC vai ter à disposição, certo? Que a CENIC já tem próprio e que vai ter à disposição esse parque do IAE. Eu não acredito que o veículo lançador da CENIC vai ser baseado no VSB-30, a Rui, mas eles podem comprar os motores S-30 e S-31. Podem. A gente viu aí o Moraba vindo buscar no Brasil, que é o centro de lançamento móvel do DLR, né, da agência alemã, para fazer lançamentos. O Raul publicou, tem até matéria aqui, onde a gente vai falar sobre isso. O Raul publicou lá um cronograma de lançamentos para esses foguetes que foram, e o Brasil Space divulgou isso aqui. Quando a gente foi olhar as imagens, as fotos na live da outra semana, eu dei o zoom e mostrei, ó, são 3 motores S31 e um motor S30. Então, o que é que vai acontecer, Duda? Provavelmente eles vão ter um VSB-30 completo, que foi já lançado, e com o primeiro motor é um S30 e o segundo estágio é um S31, e os 2 outros S31 vão ser implementados no Malamute ou no Orion Improved. E dito e certo, o Raul Carlos colocou isso aí para a gente, trouxe essa notícia para a gente e confirmou que a gente tinha especulado sem ter mais informações. O Raul consultou, não foi, Raul? Eu consegui um contato com o pessoal lá do DLR. Deixa eu só achar aqui o nome da mulher, que eu falei com o e-mail com ela, doutora, eu não sei pronunciar porque é alemão, acho que é Katrine, acho que é algo assim, é o Katrin. Ela é representante do DLR no Brasil, e ela foi muito legal, ela explicou bem como vai ser essa missão. Vai ser no final desse mês, vai ser o Texas 60, final de março, e a Suborbital Express 4, no dia 4 de abril. Esse é o único que tem a data certa, 4 de abril vai ser o Suborbital Express. Beleza. Então, assim, a CENIC pode comprar? Pode, mas é o que vai acontecer. Ela vai ficar dependente de um concorrente, que é a Vibraz. Porque, Caiafa, Duda, me corrijam se eu estiver errado, vão ser 3 foguetes lançadores, espero que... Eu gostaria de ver 3 foguetes voando, de 3 projetos diferentes, certo? Mas, meu amigo, isso aqui é a lei da selva, é a sobrevivência. O Brasil não comporta 3 lançadores de pequeno porte. Isso aí vai ser que nem a cúpula do trovão. Entra 3, só sai 1. Não tem mercado, né? Não tem. Veja bem, não estou querendo dizer aqui que não possam ser utilizados. O que eu estou falando é, um deles vai ser tecnicamente ou economicamente
diferenciado e vai prevalecer sobre os outros, certo? E vai ter a preferência. Eu suponho que essa tenha sido a ideia, inclusive, da FINEP, né? Porque já escolhe 3, o que for melhor sobrevive e já... A FINEP, a ideia não era essa, Raul, sabe por quê? Porque o edital diz que só um projeto será apoiado, que foi o recurso que eu entrei na ouvidoria, na CGU, etc e tal. Então, o edital só fala que o edital original, só um projeto será apoiado. A gente já comentou isso aqui. Então, assim, é lógico que a concorrência ocorreu antes, pelos projetos, mas ele só inicialmente, o edital foi previsto, só um projeto receberá recurso. No item do edital fala que que caso haja mais recursos disponíveis, mais necessidade de investimento, que poderá haver uma suplementação do recurso original, mas que o valor era 190 milhões. O valor médio do projeto. Então, assim, eu acho que essa aqui não vai ser o S30 nem o S31, porque assim a CENIC se coloca subordinada. Desculpe, Caiafa, perdão. Não, só queria fazer uma observação. Eu estou repassando mentalmente aqui a conversa com ele. Tem uma parte interessante sobre isso, quando ele diz, que eu pergunto para ele o que são 2 objetos que estão atrás da janela. Né? E um é um mock-up do foguete que eles estão desenvolvendo, do lançador, a parte o estágio 1, e a outra é um painel de captar energia solar, aquele painel fotovoltaico, né? Sim. Do Cibers. Sim. E aí ele fala que ali eles estão fazendo uma série de estudos e tudo mais, porque ele tem um novo motor, que seria um desenvolvimento todo deles, e que eles vão brevemente apresentar a proposta desse novo motor e tal. Eu acho que é justamente nesse ponto aí, que ele não quis falar muito, né? Mas que o Rui... Eu te conheço, Rui. Na hora que ele falou isso, tu levantou e falou, ahá! E o ahá vem aqui agora. Né? Manda ver. Certo? Eu acho que não conseguiu compartilhar. Ver guia... Deixa eu voltar aqui, Caiafa, porque eu acho que... Me bota pequenininho que tu consegue colocar. Eu acho que... Ô, Rui, eu queria fazer aqui uma colocação, Rui, que eu acho que é a minha grande preocupação em toda essa história, né? Primeiro, nós temos o contratante, né, desse processo todo, que é o governo, né? Nós temos o governo, que é o contratante desse processo. E que, em momento algum, na história do programa espacial, a não ser nos primórdios, teve o menor ou qualquer compromisso com qualquer projeto ou algo nessa área, no setor espacial. Nunca teve, né? A não ser em projetos pontuais, sempre ligado aos interesses nefastos políticos desses vagabundos. Vamos lá. Vamos lá, Duda. Deixa eu concluir, Rui. Vamos lá. Pois não. Ninguém até agora questionou aos consórcios vencedores qual é o objetivo desses consórcios em participar desse projeto. Uma startup americana, se ela estivesse participando de um projeto como esse, era justamente aproveitar a oportunidade e desenvolver um produto, correto? Certo. Normalmente seria dessa forma, né? Mas, fora as startups que estão envolvidas, diluído entre esses consórcios aí, as grandes empresas, e eu me refiro na área espacial, as grandes empresas que estão envolvidas nesse projeto, até hoje só desenvolveram protótipos.
nunca tiveram interesse nenhum em desenvolver produto espacial nenhum. Isso é tanto é verdade, né, que o único produto, né, espacial que nós temos é um produto que foi desenvolvido pelo IAE junto com o DLR, que é o VS-B30. Tá? Então ninguém questionou a esses consórcios o que é que eles realmente querem entregar. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem um contratante que não tem compromisso nenhum e um contratado que só quer entregar protótipo, a possibilidade de êxito é, ó... Eu entendo, Duda. Mas, Duda, eu queria só dar continuidade. Eu realmente não acredito. Eu tenho tido contato com vários CEOs dessas startups, muitos deles estão empolgados, né? E eu não tenho aqui como achar o contrário, né? Eu, se estivesse no lugar deles, também estaria. Porém, eu sinceramente não acredito que esse negócio vai dar qualquer resultado. Se algum dia o Brasil vier a ter um lançador de satélite, vai ser através de da iniciativa privada, partindo com recursos da iniciativa privada. Né? Fora isso, o próprio projeto já está envolvido com perrengues, né, Rui? Você mesmo já colocou aí, né, a ilegalidade do projeto, do edital. Você está entendendo? Isso só vem se juntar a má vontade, né, o desinteresse, né, as forças contrárias que militam dentro do programa espacial. Isso tudo juntando, o que é que dá isso aqui? Ó? 0 vezes 0. Espero estar enganado. Mas é o que eu acredito nesse momento. Me provem, ô da poltrona. Ó aqui, ó. É Duda Falcão que está falando. Me prove que eu estou errado. Mas, Duda, deixa eu dar continuidade aqui no raciocínio, depois que eu tomei apanhei aqui do StreamYard, né? Fiquei todo enrolado aqui, ele travou. Bem, pessoal, eu estou mostrando isso aqui para vocês pelo seguinte. Todos esses veículos foram desenvolvidos pelo IAE. Tudo isso aqui foi produzido na história do Programa Espacial Brasileiro, até aqui, quando o Programa Espacial Brasileiro era um programa que ambicionava realmente levar, né, a MEC-B, que muita gente hoje torce o nariz para a MEC-B, né? E eu não vou entrar aqui na discussão política e ideológica, porque a MEC-B foi uma coisa do período militar. Eu não quero saber se o pato é macho, Duda, eu quero o ovo. Eu quero o resultado. Então, a MEC-B era um programa consistente, eu já defendi isso várias vezes, e depois que virou PNAE, ficou esse samba do crioulo doido, que cada um puxa a brasa para sua sardinha e ninguém consegue fazer nada. Mas assim, quando na entrevista, viu, Caiafa, ele falou, ele falou duas coisas. Nós estamos produzindo, refabricando projetos antigos em fibra de carbono. Ele disse, adquirimos a condição, o ferramental, para bobinar motores, fazer motores com fibra de carbono ao invés de aço. Eu aí pensei, eu só pensava que só a Vibraz fazia isso no Brasil, primeira coisa. E ele falou, nós estamos pegando projetos de motores antigos e fazendo esses mesmos motores com fibra de carbono. Na hora, me veio à cabeça esses dois aqui, o VS-40 ou o VS-43, ou o S-40 ou o S-43. Porque ele disse, nós fazemos com fibra de carbono exatamente a mesma coisa que é feita em aço. As mesmas aberturas, os mesmos encaixes, os mesmos diâmetros.
E vejam bem, com um motor desse S43 aqui, feito de fibra de carbono, você colocar um segundo estágio aqui, menor, como está aqui, o exemplo do VS43. Duda, aqui em cima, no VS43, é um S31 aqui em cima, né? Tá sem áudio, Duda. Desculpa, eu não lhe ouvi. Qual foi a pergunta? Esse VS43 aqui, o segundo estágio dele é um S31? Não, é um S44. É um S44, né? 44 não é mais achatado assim? Um pouco mais gordinho? Não, é um S44, com certeza. Muito bem, que seja. É por causa da escala. É por causa da escala, José. Ou esse, ou o S40, que são projetos que o IAE tem, que tem todas as especificações lá. O Caiafa caiu? Perdão. Recapitulando, é um S40 mesmo. Me perdoe, o Gabriel tá certo. O Raul tá certo. O Raul tá certo, né? Então, gente, o que eu penso é, se eles conseguirem fazer isso, viu, Caiafa? Botar esse motor S43, refatorar esse motor, né? Num termo que a gente usa em software, né? Eles fabricarem esse motor com fibra de carbono. O IAE domina essa tecnologia. Eles teriam que se preocupar o quê? Se os dois motores, primeiro estágio e o segundo estágio, eles usarem essa tecnologia, o terceiro estágio é que vai precisar o quê? Ou eles vão usar um S44, que já é também um estágio sólido e que seria um kick stage, com suas vantagens e desvantagens, certo? Qual é a vantagem? Uma tecnologia que já se dominou. Só teria que fazer um processo de refabricar ele ou reprojetar usando fibra de carbono. E aí, o que aconteceria? Você teria um caminho mais rápido, teoricamente. E independente da Vibraz, como o Caiafa sinalizou e como eu percebi na reunião. Porque quando ele falou, nós vamos usar um motor já existente, eu disse, esses caras vão usar um S50? Aí, quando ele falou que não quer depender da Vibraz, eu disse, não, morreu o S50, porque, inclusive, o S50, a Vibraz tem ainda que cumprir a entrega para o programa do VLM, certo? Isso me lembra uma coisa, inclusive, o contrato dos dois motores que vai para o VLM, eles vão fazer uma nova licitação, um novo contrato. Tá, e você falando aí que agora a AKE vai produzir motor com fibra de carbono, a Vibraz agora pode ter uma concorrência. Pode ser uma nova empresa que vai fazer o do VLM em si. O problema é que o S50 é um motor muito maior, né? E o S50, difícil. A produção, a encomenda foi feita do IAE para a Vibraz. O IAE tem a informação, mas não pode passar para a AKE, para a CENIC, porque ele tem um contrato com a Vibraz para a Vibraz fornecer. Então, não teria como, assim, teoricamente, eu não imagino, mas se eles conseguirem fazer com que um motor desse mais antigo, um S40, um S43, em fibra de carbono, que foi a dica que ele deu, ele falou exatamente assim, nós hoje temos tecnologia para fabricar motores exatamente iguais aos motores mais antigos em aço, usando a mesma especificação, sendo mais leve, tendo a mesma resistência, com os mesmos lugares, o lugar para os encaixes, tudo igual. Exatamente isso. Não foi que ele falou? Foi exatamente isso. Olha a memória, hein, meu? Pois é. Agora, Rui, agora tem uma coisa. Sua live, eu assisti uma parte dela, aí chegou o horário de começar o programa nosso, né, que foi na quinta-feira, na outra quinta-feira. Eu fui fazer o programa e depois, antes de dormir, eu assisti a live de novo. Sua live de novo. Agora, Rui, tem uma coisa, né? Pelo visto, eles vão ter que botar um S43 sobre o outro e aí um S44 ou um S40.
Eu acho que não, Duda. Eu acho que eles colocariam um S43 no primeiro estágio, um S40 no segundo e um S44 no terceiro estágio, o que esteja. E chegaria a velocidade de escape? Não sei. Chega sim. Se o motor, se eles reduzirem a massa do foguete com fibra de carbono, aí teria que fazer conta, certo? Mas eu acho que conseguiria. Ficaria mais fácil se ele montasse um S43, dois S43, um em cima do outro. Não, Duda, porque a relação de peso, se você bota dois S43 empilhados, o primeiro estágio fica depreciado por causa do... Ele está levando 2 vezes a massa dele e só um motor funciona por vez. Então tem que ser um primeiro estágio, um motor maior, um segundo estágio, um motor... Então que eles usem, eles desenvolvam um booster, né? Um booster e coloque um S43 em cima. Porque, eu acho que não vai por esse caminho. Eu não sei se alcança a velocidade de escape, não, Rui. Não, Duda, mas a velocidade de escape não foi o que ele explicou. O problema dos nossos veículos de sondagem é que quando nós desenvolvemos os veículos de sondagem, há mais de quantos anos? 40 anos atrás, não é isso? Essa história vem de 30 para 40 anos atrás, a gente não tinha o domínio do estágio satelizador. A gente não dominava isso. Nós estávamos pensando no VLS, que era um veículo montado em cluster. E nós queríamos lançar satélite com massa de 300 quilos. Então, eles sabiam que eles podiam satelizar algo, naquela época, menor. Mas satelizar o que menor? Naquela época, o satélite... Sim. Verdade. Oi, você tá sem som. Você tá sem som. Tá sem som. Tu deu um pique aí e ficou sem áudio. É. Tá sem áudio ainda. Saia e entre de novo, Rui. Saia e entre de novo. Ele ainda tá falando, mano. Tá falando, ele não percebeu. Ô, Rui. Tá sem som. Não tem som. Saia. E entre de novo. Essa internet dele é uma viagem. Não, Duda, eu lembrei, sabe de que agora quando tu falou esse saia, eu lembrei da minha tia, cara, tia Nésia. Saia da minha cozinha, senão eu vou matar você. Que isso, tia? Tia é o caramba, sai da minha cozinha. Ela dizia assim, né? Saia. Era muito engraçado. Não, Rui, tá sem som. Saia. Saia e entre de novo, cara. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Não tem... Essas coisas acontecem. Até porque... Raul, aproveitar para te perguntar uma coisa. Você está em qual estado da federação? Goiás. Em Goiás. Tu torce para quem, velho? Voltei. O Flamengo, né? Então tu é aquele brasileiro que não tem time de futebol no teu estado que presta, aí tu vai e torce para um time do Rio, né? Tipo isso. É tipo isso mesmo. Ok. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. 100%. Onde foi que eu parei aí? Você estava falando que 2 motores empilhados não ia dar certo. Isso. Pronto. 2 motores S43 significa dizer que o motor do primeiro estágio está carregando o dobro do peso dele sem a ajuda de ninguém. Certo? Então isso não é eficiente.
Tá? Mas e no caso do VLM? Porque é 2,50, né? Sim, sim. Mas o problema do VLM é que um motor de 1 metro e lá vai lasqueira de diâmetro, né? Mas não é o mais eficiente. O VLM ele seria mais eficiente se você tivesse o motor S50 e sobre ele um outro motor foguete menor, certo? Para poder você... Aquele projeto do... Esqueci o nome, acho que era Aquila, foguete Aquila, que usaria 3 S50 no primeiro estágio também. É mais ou menos seguindo... Seria uma repetição do VLS, só que com o S50 em vez do S43, certo? Uhum. Então, assim, não é eficiente, tá? O VLM, perdão, ele, lembre-se que ele nominalmente, a Força Aérea disse que botava 150 quilos no espaço. Mentira. Eu vi simulações no simulador lá esse simulador famoso, TKR, é um troço desse aí. Eu vi simulações lá que o pessoal botou lá e no máximo 60 quilos, assim, para órbitas equatoriais, certo? Na simulação. Mas bem, então, cara, o que eu depreendi dessa conversa e que me deixou curioso foi isso. O Ralph disse que não quer depender da Vibraz, então ele não vai usar nem S30 nem S31, certo? Não vai usar S50, nem poderia, tá? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer motores com as especificações de rigidez, de resistência, que o IAE já desenvolveu, que foi o que ele falou, e a partir daí eles vão desenvolver com um estágio satelizador. Ele falou exatamente, ó, o primeiro estágio é para tirar do solo e levar na maior altitude possível. Ele falou isso. O segundo estágio é para poder ganhar velocidade e alcançar uma certa altitude. E o terceiro estágio é o que vai dar o gás para ele atingir a velocidade orbital. Ele falou exatamente assim. Então, o veículo dele, ele já declarou que tem 3 estágios. Ele declarou, Duda, esse negócio de booster lateral seria no segundo momento, se você quisesse aumentar a capacidade e botar em órbitas mais altas. Mas no primeiro momento ele vai fazer um veículo único, certo? Empilhado. O que é mais inteligente? E é mais rápido. Você, quando bota qualquer elemento ali de booster, você tem que botar um booster lateral. Esse booster, se ele ficar... se ele tiver um tempo de queima equivalente ao primeiro estágio, tudo bem. Na hora que terminar o tempo de queima dele e do estágio central, você libera os 3. Mas se o tempo de queima do booster for menor do que o tempo de queima do estágio principal, central, você tem que alijar eles, senão tá levando massa morta, certo? E aí esse sistema de alijamento agora, esse projeto complica o projeto, já traz mais elementos de falha. O ponto de falha é mais, né? Esse projeto depende de desenvolver um motor no terceiro estágio que seja capaz de, no impulso, pegar a velocidade de escape. Que é hoje o S44. Escreva aí. Poderá acontecer de se desenvolver um motor líquido, mas isso seria uma melhoria. Por quê, Duda? Porque o motor sólido... O motor líquido, o IAE está envolvido aí num projeto, estão falando... Mas no primeiro momento, a gente já domina o S44. Pronto. Que vai ser usado no próprio VLM. Sim. Ponto. Certo? O motor sólido, ele tem menos precisão na inserção e você acendeu ele vai funcionar, você não tem como fazer a melhoria da órbita com o motor sólido. Você vai botar em uma órbita e Deus ajude que seja na órbita certa, o apontamento seja correto. Com o motor líquido, não. Você aprimora a inserção em órbita, porque você pode fazer várias queimas e colocar com precisão na altitude e na inclinação que você quer. Exato. Então, eu acho que eles vão pelo primeiro caminho
3 motores sólidos, certo? Já herdando essa tecnologia do IAE e aprimorando-a com... Não, eu me peguei pelo que o Caiafa falou sobre essa foto no gabinete dele, né, Caiafa? Não, foi durante a live. Tinha uma janela que dava para ver uma parte do galpão. Pronto. Mas é isso aí. Então, assim, minha impressão foi essa. Me parece, viu, Rui, pelo que o Caiafa citou, parece que ele está desenvolvendo um motor. E aí seria um motor para esse terceiro estágio, provavelmente. Se seus serviços estiverem corretos. Pode ser. Mas o que eu entendi da conversa do Ralph, do que ele falou e do que eu conheço do background aí, o que eu entendo que o caminho seria esse aqui, certo? Bem, gente, essas são as minhas considerações, meu entendimento. Mais uma vez, parabenizo o Caiafa, grande entrevista. Parabenizo aí o senhor Ralph Corrêa pela forma clara, direta, sem rodeios, sem firulas, certo? Que ele apresentou o projeto, certo? E deixo aqui aberto. O Raul, você tem alguma coisa para colocar aí, companheiro? Bom, você já explicou bem, né? Deu um bom resumo da situação. Eu espero realmente que a CNIC consiga cumprir com esse projeto. O problema realmente agora só está no colo da FINEP. Essa questão de ilegalidade do edital se vai acabar atrapalhando os outros projetos. Mas recentemente... eu confundi com as empresas aqui. Eu ia falar que a CNIC ganhou um contrato agora, mas não, foi a AKR ganhou um contrato com uma empresa americana para construir a frente de um avião, né? Sim. Então prova que ela já tem uma capacidade também para produção industrial. Rui, eu tive aqui um insight agora. Não é no grupo da CNIC que a Crux está envolvida? Não, é da AKR. A AKR, né? Tá. Isso. Então não é, não. Uhum. Bom, Caiafa, meu amigo, mais alguma coisa aí para você colocar da entrevista excelente que você deu aí? Que você teve? Gostaria. Só para fazer primeiro uma observação, Raul, a aeronave é o Dornier 348, alguma coisa assim. A aeronave é de projeto alemão, tá? E a AKR, ela vai ser responsável por fabricar toda a fuselagem dianteira da aeronave e enviar para a linha de produção principal na Alemanha. E qual que é o grande barato disso? É que a AKR vai subcontratar muita gente que hoje trabalha executando diversos serviços de construção aeronáutica ou de montagem aeronáutica, por exemplo, a Embraer. Essas empresas vão ter a possibilidade de fazer esse mesmo trabalho para um outro fabricante internacional tão homologado, certificado, gabaritado quanto uma Embraer, por exemplo. Isso é importante pra caramba. O ecossistema de São José dos Campos está conseguindo andar com as próprias pernas a cada dia mais. E mais. Vitaminar, agregar valor para esse parque, eu acho que é uma coisa importante. Sobre a entrevista, eu acho que o Rui viu uma fotografia bem completa do que foi a entrevista. Eu acho que o Ralph deixou bem claro aí as intenções com relações a fazer o upgrade, vamos dizer assim, do que já existe e otimizar com tecnologias que a empresa dele domina. Eu vi lá que eles sabem fazer putrefação, não lembro o nome certo agora, até te perguntei, e vi lá que é a capacidade de você trabalhar com materiais sofisticados em formatos difíceis, inclusive fibra de carbono e aquilo tudo. Eu fiz uma pesquisa sobre a evolução das empresas pelas quais o Ralph passou, e ele sempre foi masterpiece nessa coisa de fibra de carbono. Ele foi fornecedor de muitas peças de fibra de carbono, por exemplo, o M120 Brasília, para o RJ-145 e para outros projetos da Embraer. Quer dizer, é um cara que já está bem inserido dentro daquilo que passou aquele limiar miserável do protótipo para a industrialização e entrou na corrente e virou fluxo. E essa coisa que o Duda fez a observação, ela está muito correta nesse sentido. A gente passou uma longa vida nesse país vendo um monte de coisa que chegava a quase dar certo e bater na trave e não virar uma coisa efetiva. E em vários setores na área de defesa,
na área aeroespacial, etc. Então, hoje, por exemplo, quando a gente comemora que uma SEAT vai industrializar o Mansup, depois de anos batalhando com o Mansup, você se dá conta de que ganha relevância a industrialização de um míssil, que é o desenvolvimento original de um projeto de uma arma francês do final da década de 60 e do início da década de 70, mas que se você pegar e dar um tapa naquilo, colocar a tua determinação, ter pessoal para trabalhar, e matemática, porque é pura matemática esse troço, vocês são tudo doido, né? O que sai do outro lado é um míssil melhor, com mais alcance, com mais performance, com uma capacidade de traquear o alvo melhor. E a SEAT conseguiu isso, ela rompeu esse muro do protótipo, agora ela vai produzir o míssil. Parabéns a SEAT. Finalmente, né, meu? Parabéns a SEAT. Ver o outro lado da montanha. Isso é raro no Brasil, você vê o outro lado da montanha. Acho que o grande barato da entrevista do Ralph é esse, eles têm uma possibilidade muito grande de ver o outro lado da montanha. Isso é animador. Com certeza. Eu gostei muito, viu? Parabéns mais uma vez, Caiafa, pela entrevista. Obrigado. Parabéns. Ô, Caiafa, veja bem, imagine se a CENIC tem um lançador de pequeno porte, né, operacional, para servir os interesses da América do Sul, não só do Brasil, sendo lançado de Alcântara. Um lançador continental hermano. Isso. Seria fantástico. Porque é isso que os chineses estão querendo. Os chineses estão querendo pegar o mercado sul-americano. Olha, e tanto eles estão querendo. Aí, viu? A gente não pode esquecer dos argentinos, mas no caso dos chineses, vamos pegar anteontem uma sabatina do Congresso norte-americano com a general Richardson, que é a comandante do SSOF, com o Comando Sul das Forças Norte-Americanas. A parte mais importante da fala da general Richardson respondendo as perguntas, e são perguntas cabeludíssimas que os parlamentares americanos fazem nessas horas, né? Ela falou: nós vamos fazer o que for necessário no campo político, geoestratégico, econômico e militar para impedir a entrada da China na América do Sul, em qualquer espectro, altitude, altura ou ambiente. Os chineses não prevalecerão. E de inteligência. A mulher, assim, e a Richardson não é daquelas que discursam da boca para fora. Então o negócio está tenso mesmo. Se o Brasil fosse um país sério, poderia aproveitar esses dois gigantes brigando e pegando pelos cantos até tomar o controle, né? Exatamente. Enquanto os caras brigam, chega um terceiro e pega a bicicleta e se manda, né, velho? A bicicleta agora Ô, Mr. Chamu, o garoto tem 18 anos, Mr. Chamu! E já o garoto tem 18 anos e consegue enxergar isso, Mr. Chamu! Agora, Duda, vamos encerrar esse assunto aqui, que nós temos mais 8 assuntos na pauta, e eu acho que já deixamos aí claro, né, e o motivo de eu ter convidado o Caiafa foi justamente porque ele entrevistou o homem, certo? E fez uma matéria sensacional, né? Caiafa, obrigado mais uma vez. Eu não sei porque o Duda, ele não tem assim... Ele tem um semblante muito intimidador. Eu acho que esse pessoal tem medo de vir dar entrevista aqui no Brasil Space. Então, obrigado, Caiafa, por fazer essa entrevista aí, que nos ajudou bastante. Eu vou conversar em off contigo depois. A gente vai rir muito sobre isso que você acabou de falar. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil Space, ok? A gente poder fazer vídeos, está sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu!